Você imagina você chegar no trabalho, né? Você ir para o trabalho e só de você pensar, de você sair de casa, você já está na sua cabeça, né? Com aquele turbilhão de coisas, o estômago embrulhado, de nervoso, aquele bolo aqui na garganta, sabendo que na hora que você vai chegar lá, na hora que você chegar no seu ambiente de trabalho, você vai passar por situações que infelizmente não vão te deixar num lugar legal emocionalmente, que você não vai ter apoio, né, de quem deveria estar te dando apoio ali dentro. É uma situação bem difícil, tenho certeza que muita gente por aqui já passou por alguma coisa parecida. Se você conhece alguém que passou por isso, marca ela aqui embaixo. Esse tipo de situação, ela acontece, pode acontecer comigo, que sou homem, acontece com mulheres. A mulher principalmente tem também a questão do assédio sexual, que às vezes ele está presente também. Então, gente, é uma situação complicada. A gente precisa lembrar que o trabalhador, ele quando está no ambiente de trabalho, ele está sob a responsabilidade do empregador. Então, a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 28, ela define que o empregador ele tem responsabilidade sobre a saúde física e mental do trabalhador e ele deve indenizar o trabalhador quando ele, por culpa ou dolo, causa dano. Culpa, a gente tem que lembrar que é aquele caso onde a pessoa ela não teve culpa, né? Onde por omissão ele acabou errando. E dolo é aquele caso em que o próprio empregador, por vontade própria, causou dano ao empregado. Então, só diferenciando isso aí e destacando que a própria Constituição, a nossa lei maior do país, define que o empregador tem essa responsabilidade perante seus empregados. Então, entendido isso, vamos entender o conceito do assédio moral. Assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho de forma repetida e prolongada. Aqui eu preciso dar esse enfoque ao repetido e prolongado porque às vezes a gente tem situações complicadas no trabalho. Às vezes você tem um problema com uma certa pessoa que trabalha com você, ou o seu chefe está num dia que não é legal e ele acaba, né, te tratando de uma forma não tão legal também. Isso às vezes acontece e isso pode gerar dano moral, mas não necessariamente é considerado assédio moral, porque o assédio moral ele é uma atitude que se prolonga pelo tempo, ele é rotineiro, repetido e prolongado durante o exercício das suas atividades. Então ela provoca ali uma quebra, né, na sua própria dignidade. O assédio ele é feito para humilhar a pessoa, colocar ela em uma situação menor, subalterna, humilhada realmente. Então, a gente tem que pensar que isso tudo acontece e os tribunais, para entender a forma e os meios como isso estão acontecendo, eles fizeram o quê? Criaram duas situações, duas formas diferentes como esse assédio pode acontecer, sendo o primeiro um assédio moral institucional e o segundo o assédio moral interpessoal. Então, o institucional seria o quê? Seria a própria organização, a própria empresa incentivando ou tolerando esses atos de assédio dentro do ambiente da empresa. Então, mesmo você, né, passando por uma situação dessas de assédio dentro do trabalho, você levando as provas até o empregador, mostrando que aquilo está acontecendo, mesmo assim a empresa não faz nada. E isso é considerado assédio moral institucional, quando ele acontece dessa forma, reiterada e prolongada durante o tempo. Então, nesse caso, a própria empresa é condenada a indenizar o funcionário que passou pelo assédio. E nesses casos são indenizações pesadas. Eu separei um exemplo que é, por exemplo, a empresa coloca você para cumprir tarefas com prazo que ela sabe que você não vai conseguir cumprir. E ela te coloca nessa situação de forma reiterada só para depois te punir em razão disso. Isso pode ser considerado aí um assédio moral institucionalizado. Ou naquela forma que eu falei, quando você leva as provas, leva a situação, demonstra que aquilo está acontecendo rotineiramente e mesmo assim a empresa ela permanece sem fazer nada, sem fazer qualquer tipo de situação, né? Chamar a atenção que seja daquele funcionário.
Outra questão importante, gente, é o assédio moral e interpessoal, que é o que eu falei, entre pessoas ali na empresa, não necessariamente da organização perante o funcionário. Esse assédio interpessoal, ele se divide em descendente, que é o que? Quando o chefe ele menospreza um subordinado, né? Ali o seu superior hierárquico está indo diretamente a um inferior hierárquico dele e humilhando essa pessoa. Grita com você, fala que outra pessoa teria feito um trabalho melhor, isso de forma reiterada. Então, são situações para humilhar realmente a pessoa. Já o ascendente seria qual? Aquele onde o grupinho, né, os funcionários de uma hierarquia inferior estão assediando um chefe. Você imagina, por exemplo, uma situação, eu já vi isso acontecendo, mas na época eu não sabia que isso era um assédio. Imagina, por exemplo, uma equipe formada majoritariamente por homens, né? Homens que formam ali uma equipe e são liderados por um homem também. Esse líder, ele acaba sendo demitido da empresa, né? Ele sai da empresa e aquela equipe de homens, acostumada a ser liderada por um homem, acaba tendo uma mulher designada para coordenar eles. E essa mulher começa a sofrer assédios por parte dessa equipe. Como, por exemplo, eles falam que logo logo ela vai cair, vão criar ali umas situações para ela ficar mal com a chefia e a gente tira ela desse cargo que ela está ocupando, porque ela não tem competência para estar ali coordenando esse grupo de homens. Infelizmente, gente, hoje em dia ainda existem pessoas que têm esse tipo de mentalidade. Então, o assédio moral ele pode acontecer tanto perante de um superior para um inferior, quanto de um cargo de hierarquia inferior para um de hierarquia superior. Ó, inventar histórias sobre a chefe para prejudicar ela com outras pessoas da empresa, ou mesmo se ao invés de uma mulher, a gente pensar aqui se for, por exemplo, um homem gay, né? A homofobia, isso também pode ser considerado um assédio moral, né? Você utilizar ali a orientação sexual da pessoa para diminuir ela, humilhar ela perante outras. Isso também é assédio moral. E todos esses são situações seríssimas, porque essas pessoas que são colocadas nessa posição, elas podem sofrer diversos danos, elas podem desenvolver transtornos de depressão, transtorno de personalidade, síndrome do pânico e muitas outras doenças, né? Porque ela passa a se ver da forma como aquelas pessoas estão colocando que ela é. Ela passa a ter um problema com a sua própria imagem. Então, é algo que pode perdurar, às vezes, pela vida inteira da pessoa se ela não fizer o tratamento adequado, né? Se ela chegar a um ponto em que precisa de tratamento também. Então, a gente pode perceber que é uma situação muito difícil. Como eu falei, pode acontecer de um superior para um cargo inferior, do inferior para o cargo superior, ou pode acontecer também entre pessoas do mesmo cargo, da mesma hierarquia, que é aqui considerada o assédio moral interpessoal horizontal. Então são pessoas que estão na mesma hierarquia e acabam ali, né, criando uma rivalidade, mas essa rivalidade ela ultrapassa a mera rivalidade, chegando a uma humilhação de forma prolongada e reiterada. E nesses casos, o que será que você pode fazer? Qual é a atitude ideal para que você, em uma dessas situações, se previna? Então agora vamos falar sobre essas provas e atitudes preventivas que você pode ter aí no seu local de trabalho. Primeiro, as atitudes preventivas. Ó,